Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa conversa aqui no canal Direito e Sociedade. É um prazer ter a companhia de quem nos acompanha e hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá super em alta. Como é que as novas tecnologias estão mudando a nossa ideia sobre corpo e, claro, sobre classe social. Vamos começar com essa frase que é bem forte, né? Ela resume uma realidade nova e, vamos ser sinceros, bem dura. Com a chegada daquelas injeções de emagrecimento que são caríssimas, o nosso corpo está se transformando de um jeito muito visível em um verdadeiro símbolo de status econômico. Mas, para a gente entender como é que chegamos até aqui, é fundamental a gente lembrar que a ideia de um corpo ideal nunca foi a mesma. Ela muda o tempo todo. Vamos dar uma olhada em como essa ideia evoluiu. Pensa só, durante séculos, um corpo mais cheinho, maior, era sinal de riqueza, de status. Por quê? Porque significava que a pessoa tinha comida de sobra, enquanto a maioria não tinha. Hoje o cenário é o oposto. A gente vive num mundo com uma abundância de alimentos ultraprocessados, baratos, e aí o ideal virou de cabeça para baixo. Um corpo magro, em forma, virou símbolo de disciplina e, adivinha só, de ter os recursos para conseguir isso. E essa virada de chave joga toda a responsabilidade pelo corpo perfeito no colo de cada um. A conversa vira sobre ter força de vontade, sabe? E acaba ignorando as condições sociais e principalmente o dinheiro que é preciso para se encaixar nesse novo padrão. E para entender as forças por trás disso, que muitas vezes a gente nem percebe, precisamos pegar emprestado um conceito super importante de um sociólogo francês, o Pierre Bourdieu. Simplificando bastante, o hábitos é o mundo social em que a gente cresce, só que internalizado. Vira quase um instinto, sabe? Ele guia como a gente se move no mundo, desde a comida que a gente gosta até o jeito de se portar, sem que a gente pare para pensar nisso. E isso aparece em coisas muito do dia a dia. O Bourdieu, por exemplo, reparou que as classes populares, por estarem mais perto da necessidade material, valorizavam a comida pela força, pela substância. Já as classes dominantes preferiam pratos mais leves, mais refinados. O gosto virava uma forma de se diferenciar, valorizando mais a estética do que a pura necessidade de se alimentar. Essa mesma lógica vale para a saúde. As classes trabalhadoras que precisam do corpo para trabalhar, muitas vezes só vão ao médico no último caso, quando não dá mais para aguentar. Já as classes mais altas têm uma cultura de medicina preventiva. Elas têm tempo e dinheiro para prestar atenção nos menores sinais do corpo, um luxo que vem, claro, da segurança econômica. E toda essa lógica nos leva a um ponto central da nossa discussão de hoje. O momento em que o corpo deixa de ser só um reflexo da nossa origem e se torna ele mesmo uma espécie de capital, uma moeda de troca. Nessa visão, o corpo vira a expressão máxima de quem somos e de onde estamos na sociedade. É algo que precisa ser moldado, cuidado e, claro, exibido. E aqui a gente vê que se coloca uma carga moral na forma física. Ter o corpo certo não é mais só uma questão de aparência. Passa a ser visto como um sinal de virtude, de disciplina, de força de vontade. Quase uma medalha. E essa percepção toda alimenta uma indústria gigantesca que vai do fitness à cirurgia plástica e reforça a ideia de que o corpo perfeito não só pode, como deve ser conquistado com investimento. E é aqui que a gente chega no capítulo mais recente dessa história. A chegada de tecnologias médicas super eficazes e também super caras para perda de peso. Esses novos remédios são, sem dúvida, um avanço médico incrível. Mas, ao mesmo tempo, eles se tornam uma ferramenta nova e muito poderosa de separação social. Com custos que podem passar de R$ 2.000 por mês, a capacidade de ser magro está virando, mais do que nunca, um artigo de luxo. Isso cria uma linha de divisão muito clara entre quem pode pagar por esse novo padrão e quem não pode. O que a gente vê, então, é um ciclo que se alimenta. Primeiro, se cria um novo padrão de beleza, que agora é possível atingir com tecnologia. Depois, o acesso a essa tecnologia é limitado pelo preço. Com isso, o corpo se torna o bem de consumo final, o símbolo máximo de status. E aí vem o golpe final. Quem não consegue atingir esse padrão é visto como alguém que falhou pessoalmente e não como a vítima de uma questão econômica. E a ideia de biopoder, do Foucault, ajuda muito a gente a entender isso como uma forma bem moderna de controle. É onde a medicina, a economia e as normas sociais se juntam para definir e regular até os nossos próprios corpos.
O resultado é uma sociedade onde os ricos não só vivem melhor, mas também parecem diferentes. A tecnologia retarda o envelhecimento deles, controla o peso deles, enquanto os mais pobres ficam para trás, com o corpo marcando essa desigualdade. E olha, se essa reflexão fez sentido e você chegou até aqui, considere curtir ou se inscrever no canal. É o jeito de sabermos que esse trabalho está sendo útil e que podemos continuar produzindo mais conteúdo assim. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Quando o eu ideal vira um produto na prateleira que pode ser comprado, o que isso significa para a nossa identidade, para a ideia de justiça social e, no fim das contas, por que significa ser humano?